Olá, meu povo de fé, mais uma vez com vocês, eu, Mameto Leuacemin, e hoje vamos ter um bate-papo com uma pessoa muito especial para mim. Mas antes, solta a vinheta! Enquanto Lula forense, Lula Muxicongo, que vai que se Então, meu povo de fé, hoje vamos falar do quadro de milagres que aconteceram no Candomblé. E eu trouxe uma convidada muito especial para mim e eu quero que ela se apresente. Olá, meu povo de fé. Eu me chamo Gila Kizoedan, tenho 8 meses de raspada, sou filha criadeira da minha mãe, ela é minha mãe carnal e ela é minha mamãe Sassa. Foi um dos presentes maiores que isso me deu, foi ela 2 vezes como mãe. Eu gostaria que você falasse sobre o seu milagre, tudo que ocorreu na sua vida dentro do Candomblé. Você nasceu dentro do Candomblé. São 22 anos dentro do Candomblé, 22 anos dentro da nação Angola, 22 anos dentro da casa do meu tateto. Sim, e fugiu várias vezes, viu? Fugiu muito de ser iniciada. Não se sentia preparada, mas eu vou esperar ela falar sobre o milagre. Tudo ocorreu no ano de 2006, no dia que a minha mãe estava grávida e ela foi ganhar minha irmã. Eu fui brincar na casa de uma tia minha e aí ela deixou a gente brincar na rua, eu e os meus primos, e eu acabei sendo atropelada. Nesse atropelamento eu sofri muito, tanto com a minha mãe, que tinha acabado de ganhar neném, quanto com o processo do atropelamento. Eu tive muitos sintomas. Eu tive coágulo, eu quebrei o pé, um lado do meu corpo, como arrastou muito no asfalto, ficou na caveira. Quando eu cheguei no hospital, a única coisa que eu lembro foi na sala de espera, meu pai estava com meu irmão, esperando porque a minha mãe ia ganhar neném. E aí meu pai olhou pra minha cara e falou assim: o que aconteceu? E eu, ruim, por conta do atropelamento, eu só chorava e pedia a minha mãe. Eu lembro que uma das partes mais importantes pra mim do meu atropelamento foi quando passou um tempo do meu atropelamento e meu pai me contou que assim que eu cheguei no hospital, que eu entrei, que eu dei entrada no hospital, a minha mãe procurou meu pai e falou: cadê minha filha? Eu quero minha filha agora. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu quero minha filha. Minha mãe, por coincidentemente, eu tava uns 2, 3 corredores ao lado da minha mãe e ela me encontrou. E aí a minha mãe só chorava pela minha situação, pela situação que eu me encontrava, e eu tentei acalmar ela ao máximo, porque ela tinha acabado de ganhar neném, eu tinha 6 anos de idade. E foi quando passaram-se quase 20 dias, né, mãe? Que aí a gente descobriu que eu tava com coágulo. Os médicos disseram pra minha mãe, pra minha avó e pro meu pai que eu teria que fazer uma cirurgia. E a minha mãe entrou em desespero, porque uma criança de 6 anos fazer uma cirurgia no cérebro seria muito difícil, né? Os médicos deram poucas chances de vida, né, mãe? Inclusive, a minha gravidez foi de 8 meses, tá? Eu passei mais tempo no hospital do que fora, por conta das minhas gravidezes, que sempre foram de risco. Gravidez de risco é muito difícil, mas eu não esperava que ela estivesse lá, muito menos com coágulo no cérebro, depois de um atropelamento. O rosto dela tinha ficado horrível, uma parte do lado direito dela tinha ficado muito feio mesmo. Mas eu sempre acreditei que as entidades, elas podem muito mais, e Deus pode muito mais do que qualquer médico. Eu não indico a nenhuma pessoa agir da mesma forma que eu, mas não foi uma loucura, né, Não, Gila, mãe, ao ponto de vista de fora, é uma loucura você tirar sua filha no dia da cirurgia, porque foi o que ela fez. Chegou no dia da cirurgia que os médicos disseram pra ela vai entrar pra fazer a cirurgia 2h30 da tarde, quando foi meio-dia minha mãe me tirou do hospital. Ela fugiu comigo do hospital e me levou pra dentro da casa do nosso tatê. Eu me arrepio todinha. É muito difícil pra mim, ao mesmo tempo que é muito fácil contar sobre isso. Quando eu cheguei na porta, eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei no portão da casa do meu pai, do meu tatê do Gerson Biogi, nosso pai, Taiguará, zelador, nosso caboclo da casa do meu pai, dono da casa praticamente. pai Taiguará,
Taiguará, né? Pegou a cabeça do meu pai. E em seguida, o caboclo da minha mãe também, seu Campinas do Cerrado, e de alguns irmãos da casa que estavam lá no momento também pegaram. E aí o pai Taiguará falou, vamos fazer um toque, vamos celebrar a vida dessa criança. Foram chegando, por incrível que pareça, era um dia de semana, não era nada combinado, e foi chegando tanto filho. Eram os filhos entrar no portão, pra dentro os caboclos pegavam. Era uma cena linda de se ver, muito. Pra gente, é a coisa mais linda. Foi o dia mais feliz da minha vida e ao mesmo tempo muito triste. E eles começaram a tocar e eu só chorava. Eu não chorava porque eu iria morrer. Eu chorava porque eu não ia ver aquilo mais. Eu não ia ver eles cantando, eu não ia ver eles dançando, louvando com tanto amor e tanta fé e dedicação. E aí foi quando chegou o momento mais esperado. O pai Taiguará tirou o meu pai, carnal, ele é Ogã, suspenso. Ele tirou meu pai de cima do engoma e falou assim, pega sua filha no colo, senta aqui com ela. Meu pai me pegou, sentou e os caboclos me rodearam. O caboclo da minha mãe, o caboclo dos irmãos de barco dela, o caboclo do nosso zelador e de outros irmãos nossos. E eles começaram a rezar e eu só chorava. E aí o pai Taiguará virou pra mim e falou assim, filha minha, por que você tá chorando? E eu falei pra ele, pai, porque eu não vou mais ver o senhor. Isso me dói, não me dói o fato de morrer, me dói o fato de eu não poder estar aqui, de eu não poder louvar, de eu não poder estar na presença do Senhor. E o meu pai chorava. Meu pai é muito difícil de chorar, quem conhece sabe. É muito raro meu pai chorar. E meu pai chorando junto comigo. Ele virou pro meu pai e falou assim, você tem fé em mim? Você confia no que eu digo? E meu pai falou 100%. Tanto é que eu e a Léo Assemi, que é a minha mãe, trouxemos ela pra cá. Aí o pai Taiguará pediu pra Cota desvirar minha mãe, pegou a minha mãe e meu pai e falou pra eles, volta com ela pro hospital. Ele meio que falou na ironia, volta lá e faz a cirurgia dela. Minha mãe desesperada, voltamos ao hospital. A minha avó, mãe carnal da minha mãe, queria matar ela, essa é a realidade. Ela realmente queria matar minha mãe, porque minha avó tinha um amor muito especial por mim e eu por ela. E aí a gente chegou no hospital, os médicos acabaram com a raça da minha mãe, de todas as formas, como é que ela poderia fazer o que ela fez, tirar a filha dela com pouco tempo de vida, porque essa era a realidade, eles me deram pouco tempo de vida por conta do coágulo, que ele poderia estourar um inchaço no cérebro. Sim. E aí a gente chegou lá no hospital, eles falaram pra minha mãe que eu teria que fazer os exames todos de novo pra dar entrada na cirurgia. E lá vai eu fazer todos os exames outra vez. Eles fizeram uma vez, fizeram duas. Na terceira, eles chamaram a minha mãe, meu pai e minha avó. Dona Viviane, senhor Ricardo, dona Nilza, eu não sei o que tá acontecendo com a filha e a neta de vocês. Só um detalhe, Viviane é o meu nome dado em registro, mas Leuacemi é a minha digina, dada pelo meu zelador na minha iniciação. E eles falaram, eu não sei o que está acontecendo com a Tainã, que sou eu, o nome dado por pai Taiguará, também. E aí minha mãe me registrou como Tainã. Mas aí veio o Gila Kizoidan 8 meses atrás. Eles falaram pra minha mãe, pro meu pai e pra minha avó que eles não sabiam o que estava acontecendo comigo. E iriam fazer mais uma vez, a quarta vez, os exames de novo. Porque o coágulo tinha desaparecido, o cérebro tinha voltado do tamanho normal. E a minha mãe começou a chorar. A minha avó disse que era milagre. O meu pai entrou em lágrimas. A minha mãe, como sempre, a fé dela foi muito maior que a razão. Essa é a verdade, porque a razão seria ela me deixar para fazer a cirurgia. E a fé na nossa família sempre fala muito alto. Pela fé, pela minha religião, pelo amor que a minha mãe tem, eles... Não digo que eles me salvaram, eles fizeram o que eles poderiam ter feito, sabe? E fizeram muito bem feito, tá eu aqui hoje, 16 anos depois, pra contar essa história pra vocês. A história mais linda que eu já vivi na minha vida e ao mesmo tempo muito triste.
Muitos vão dizer, nossa, mas ela só tem 6 anos, ela tinha 6 anos na época que aconteceu o atropelamento, com 22 hoje ela lembro como se fosse hoje. Cada detalhe, cada cantiga que o meu pai Taiguará cantou, cada conversa que ele teve comigo nesse dia, cada choro, pra mim é muito importante, eu tenho um amor muito especial por ele, pelo caboclo da minha mãe, seu Campinas do Cerrado, que pra mim é meu pai também. E é muito difícil eu conversar sobre isso e não derramar uma lágrima ou me arrepiar do jeito que eu tô aqui. Eu aprendi a ter fé no Inquice e amor com essa senhora. Essa senhora me ensinou o melhor caminho que ela poderia ter me ensinado. O caminho da fé, o caminho do amor, o caminho da gratidão, do respeito ao próximo e o mais importante de tudo, a nossa fé, a fé que nos move. E hoje eu tô tendo a oportunidade de pedir muito obrigado por me ensinar a trilhar esse caminho muito lindo que a senhora me ensinou até hoje. Por ser essa mãe, essa cuçaça. Pega no meu pé, viu, gente? Muito. Mas eu não tenho nada, eu não tenho um terço que eu não voltaria e faria tudo de novo. Me arrependo por ter corrido tantas vezes, eu poderia ter me iniciado há muitos anos atrás, mas como meu zelador sempre diz, o Inquice sabe todas as horas, a minha mãe também sempre disse isso pra mim, que quando chegaria a minha hora, e eu sempre disse também que eu nunca entraria por amor, entraria pela dor. E eu acho que o importante não é que eu não tenha amor no meu Inquice, o importante é a hora que eles acham necessário, não queria que fosse a minha hora, queria que fosse a hora deles. E chegou, tô aqui raspada, adochada, catulada, com muita fé no coração, com muito amor e gratidão a eles, ao meu zelador, que foi perfeito comigo, a minha cuçaça que não soltou a minha mão nunca. Como meu pai disse, na minha saída, ele é meu pai 1, 2, 3, 4, e ela também é 1, 2, 3, 4. E eu só tenho fé e gratidão. Eu venho aqui hoje contar isso pra vocês, porque eu acho muito válida. Minha mãe, quando ela me convidou pra contar esse relato, eu fiquei com receio de vir contar pra vocês, fiquei com medo. Mas eu acho que é muito importante, sabe, as pessoas saberem o quanto a nossa fé é importante nas nossas vidas, o quanto a nossa religião, o amor que a gente segue é muito importante nas nossas vidas, seja no catolicismo, seja em qualquer religião, tendo amor e fé é o importante, né? Detalhe, só um detalhe que eu queria deixar para vocês, um adendo, é que minha mãe era muito católica. Para ela, a minha religião nunca foi aceita. Pra ela, vamos no português claro? Se macumba fosse bom, você tava rica? Sim. Esse é o português claro da minha falecida avó. Mas nunca deixei de amar minha mãe, nem minha mãe deixou de me E a amar. fé nunca nos separava. Sim. Separou, no caso. Ela tinha a fé cristã dela e eu a minha fé candomblessista. Outra coisa também é que, dentre esses anos todos, nós tivemos muitos milagres nas nossas vidas. Vários milagres. Tudo que aconteceu, vocês podem julgar assim, ela foi atropelada e você já era do candomblé. Mas nossas atitudes, mesmo inconscientemente, com 6 anos de idade, é errado você brincar na rua. É errado. Ainda mais numa via que passa carros, motos. Uma via que dá acessibilidade à BR. Sim. Foi onde eu fui atropelada. A BR-116, Regis Bittencourt. Então, foi um ato dela. Erro meu, erro dos mais velhos que Sim. estavam comigo. Que na realidade, o responsável por ela naquele momento, eu tinha ido dar a luz e ela nem sabia, era minha mãe. Não culpando a minha mãe por isso. Jamais. Até porque Ninguém tem culpa na realidade. ninguém saberia que eu seria atropelada, sendo que eu brincava Sim. muito ali. Minha avó era totalmente contra eu ir pra rua, minha avó era muito rígida a esse ponto, e eu que sempre fui a princesinha da vovó e convencia ela a deixar eu fazer as coisas que eu queria. Essa é a realidade, eu convenci ela a deixar eu brincar na rua com os meus Ela primos. até, na época, ela se achou muito responsável, achou que era a culpa A dela. culpada era ela Sim. ficou com muito medo de eu morrer. Mas em nenhum momento eu julguei que a culpa era de ambas. Eu só queria minha filha de volta. Tanto que nós somos muito amigas.
Mas não pensa que eu não pego no pé dela e que eu não ajo como se ela fosse uma muzenza. Ela é uma muzenza e ela vai crescer e ela vai tomar a obrigação dela, todas as obrigações, e ela vai ser um dia, quem sabe, a dona da minha casa. Não, também não é pra tanto. Calma, respira, a senhora tá nervosa. Alguém traz água, produção? Minha Cussassa tá nervosa, gente. Cussassa, a sua filha te ama, mas eu não quero tanta responsabilidade. Não dá. Brincadeiras à parte. Sim. Só em que se sabe o que eu vou me tornar daqui pra frente. Eu vou errar muito, vou acertar muito, mas com muita fé. Eu tenho a minha Cussassa, o meu zelador, os meus irmãos mais velhos, pra me ensinar aí ao caminho certo e chegar, quem sabe, um dia onde a senhora chegou, aonde o nosso zelador chegou, aonde nossos irmãos chegaram. E eu tenho muito orgulho da família que eu nasci, muito orgulho das pessoas que estavam e estão ao meu lado nessa caminhada que não é nada fácil. Quem é da religião sabe o quanto a gente tem que abrir mão de muita coisa, o quanto a gente tem que se dedicar muito, que não é fácil. Mas a gente tendo fé e amor no que segue, tudo sai muito bonito e muito mais fácil. Só um adendo, mais uma vez, Mama Cussassa quer dizer mãe criadeira, tá? É aquela pessoa que vai acordar, vai rezar, vai dar banho, vai levar comida, vai levar café da manhã, vai rezar novamente, vai dar outro banho, vai rezar novamente. Traduzindo, é aquela pessoa que vai estar ali a todo momento que você precisar. E eu precisei muito dessa senhora, viu, minha gente? Pensa numa muzenza que encheu a paciência dessa mulher. Se vocês quiserem mais um outro vídeo contando, porque essa não foi a primeira história de milagres, E nem será a última. nem será a última, Deus em que se permitir. eu digo, deixe seu like, compartilha, além de tudo, comenta. Deixa Muito uma bom pro curtida canal. aí pra gente. Tá. Se inscreve no canal da minha Se Cussassa. quiser que ela volte para dar mais um Aí eu depoimento, tenho mais um muito, bate-papo, ok? A gente pode conversar sobre outras coisas também. Comente aí o que vocês querem, deixa bastante like, se inscreve no canal da minha Cussassa, que ela tem muita coisa pra abordar com vocês. É isso. Beijos de luz para todos. Solta o beijo de luz.